Olá, olá, bom dia. Eu sou Simone Vidal e hoje, segunda-feira, 29 de junho, estamos começando a nossa jornada junguiana do ego ao self. E eu queria agradecer a vocês que vêm acompanhando essa maratona de lives e me apresentar. Meu nome é Simone Vidal, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro e a ideia, o objetivo de fazer essa maratona de lives atende a uma demanda de contribuição com as pessoas que geralmente, nesse período, principalmente de isolamento social, estão com muita ansiedade, com muito estresse, porque ficam dentro de casa, as preocupações em relação a dinheiro, em relação a adoecimento, em relação a luto vivido por morte de entes queridos. Então, todos esses fatos, esses acontecimentos me fizeram começar a pensar numa forma de ajudar, de contribuir. E então, a ideia das lives surgiu e eu estou desde a semana passada, as gravações estão aí no histórico do Facebook, para falar da psicologia junguiana, numa forma mais simples, mais direta, mais objetiva, de forma que as pessoas que não estudam psicologia possam acompanhar, possam tirar algum proveito, por conta da importância que tem de você conhecer e equilibrar o seu consciente com o seu inconsciente. Muitas vezes a gente não presta atenção nessa importância. E aí a gente fica muito tenso, muito estressado, muito preocupado com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina. Nós ficamos sempre muito polarizados no nosso ego, no que a gente precisa conquistar. E acaba, muitas vezes, que essa preocupação excessiva não só aumenta a ansiedade e o estresse, mas também começa a provocar um desequilíbrio, porque o nosso inconsciente fica totalmente relegado para o esquecimento. A gente não cuida de prestar atenção aos sinais, aos insights, aos nossos sonhos, às nossas intuições. E por conta disso, muitas vezes a gente acaba começando a apresentar sintomas. Então, o objetivo dessa jornada vai ser trazer temas que são temas bem do nosso dia a dia. Porque a gente, quando fala jornada do ego ao self, o ego, ele é o centro da nossa consciência. E é ele que toma as nossas decisões. É ele que decide se você vai sair, se você vai tomar uma atitude, se você vai comprar, se você vai vender. É o nosso ego que controla, que mantém o nosso consciente sob controle. E o nosso self é o arquétipo central, é de onde o ego se origina, mas ele é o que contém a nossa verdadeira essência. E muitas vezes, por conta das dificuldades, por conta dos problemas, dos obstáculos da vida, quantas vezes a gente não se desconecta da nossa verdadeira essência, passando a viver uma vida de aparências, uma vida apenas focada na superficialidade, no que a gente quer mostrar para o outro. E isso aí acaba gerando uma série de questões, muitas vezes até de frustrações e de adoecimento. Então, assim, eu sempre costumo contar a história de que, embora o ego, ele nasça, quando nós nascemos, o nosso ego ele já está lá, imerso no self. E com o nosso desenvolvimento, ele vai fazendo um movimento de centroversão, indo para o mundo. E aí nós acabamos aumentando a nossa socialização, a gente aprende a falar, a gente vai para a escola, então a gente sai daquele núcleo originário que é a nossa família e a gente vai conhecer novas pessoas no contato social na escola. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que, desde essa época, as experiências positivas e as experiências negativas que nós temos, seja fatos que acontecem na nossa infância, na nossa família,
ou fatos que acontecem na escola, como certos bullying, isso tudo pode deixar marcas que nós chamamos simbolicamente que são os nossos complexos. E isso, muitas vezes, quando nós estamos na fase adulta, esses complexos volta e meia vêm à tona. São complexos que foram formados desde lá da nossa infância. E o nosso objetivo hoje, além de explicar um pouco como é que se dá essa formação, é também explicar que você não precisa ficar preso a isso. Você tem uma oportunidade de modificar. E aí, para vocês conseguirem acompanhar aqui tudo isso que a gente vai trabalhar, seria muito legal se vocês tivessem um caderninho, assim, que eu chamo de caderninho de insights. E a importância desse caderninho, gente, é porque quando a gente vai participar de uma jornada, ou de uma palestra, ou de um workshop, as nossas percepções, as nossas reflexões ajudam muito nesse processo de perceber os nossos complexos e de muitas vezes conseguir, mesmo que a gente não tenha, né, a pessoa às vezes não tem possibilidade de fazer terapia, mas se ela participa de uma jornada como essa e ela começa a buscar uma reflexão interna, chances há de que ela possa estar, de alguma forma, trabalhando nesse processo autocurativo, no processo de autoconhecimento. E aí, eu queria contar para vocês, cada pessoa é única e por isso a história funciona mais ou menos assim. Muitas pessoas, elas na infância passam por situações de privação, por muitas dificuldades, por muitos problemas de rejeição, de abandono, às vezes até pela própria família e às vezes pelo meio social onde ela está inserida. E exatamente cada pessoa, ela vai ter uma percepção, uma leitura desses fatos que aconteceram na vida dela. Tem pessoas que vão passar por isso, é como se fosse assim, um exemplo bem simples. Sabe aquela pessoa que tropeça e cai na rua, levanta assim, dá um tapinha para tirar a poeira e segue em frente toda sem graça? Então, tem pessoas que têm essa reação. Tem pessoas que não, que quando cai, fica lá no chão, tem dificuldade para conseguir se levantar, ou chora. Ou seja, cada um reage às situações que acontecem de uma forma. E isso porque cada ser humano é único, é muito especial. E aí eu queria fazer a nossa primeira reflexão. Hoje, segunda-feira, vivendo toda essa situação de pandemia lá fora, como você está se sentindo? Então, se você tiver com seu caderninho de insights, anota, coloca aí como é que você está se sentindo, qual é a sua sensação hoje. Você acordou, tomou seu café da manhã e veio aqui participar dessa jornada junto comigo. E aí, escreve, como é que você se sente? Qual é a sensação que você está nesse momento? Como é que você está chegando aqui para participar desse encontro? Outra coisa, a gente vai começar agora a falar sobre a autoimagem. A autoimagem é a forma como você se vê, como é que você se percebe no mundo. A autoimagem, ela está relacionada com um arquétipo da personalidade chamado persona. Por quê? A persona é como se fosse a proteção que o nosso ego tem no meio social. Então, o nosso ego, ele sempre está se protegendo por causa desse arquétipo que fica de frente nas relações, nas interações sociais. E é muito interessante, vocês vão ver, vou trazer um exemplo também bem simples que vocês vão se lembrar e vão fazer a associação. Quantas vezes você sai de casa desanimado, ombros baixos, cabisbaixo, triste, chateado, aborrecido com alguma coisa? E aí, quando passa uma pessoa conhecida e fala: oi fulano, como é que você tá? Automaticamente, a persona entra em ação e responde: oi, tudo bem? Dá um sorriso e diz que tá tudo bem.
99% das pessoas se comportam dessa maneira. Pode até ser que, dependendo do grau de intimidade que você tenha com a pessoa, que você vá realmente chegar perto da pessoa e desabafar. Mas, regra geral, até por conta da pressa que a gente vive no dia a dia, você vai dar um sorriso, vai acenar e vai dizer que está tudo bem. Isso significa que quem está atuando ali naquela situação é a sua persona, porque o ego está tenso, está preocupado, está sem saber o que vai fazer para resolver aquela questão, aquele problema. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, essa autoavaliação. Como é que você se vê hoje? Você olha no espelho, vê a sua imagem refletida. E aí, essa imagem que você vê refletida no espelho, o que ela passa para você? Você está satisfeito? Você está insatisfeita? Você acha assim que a sua imagem que você visualiza no espelho está de acordo com a imagem que você gostaria de ter? Ou não? Ou você acha que poderia ser melhor, poderia ser diferente? Então, anota no caderninho qual é a sua percepção, qual é a sua imagem. Quando você vê a sua imagem refletida, o que você vê? Como é que você se vê? Outra coisa, a forma como as outras pessoas te veem. Você acha que as pessoas, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua relação amorosa, você acredita que a forma como os outros olham para você, realmente eles conseguem perceber quem você de fato é? Eles conseguem ter essa percepção? Porque, assim, muitas vezes as pessoas costumam criar, né, uma fantasia, uma imagem. Até acham que a gente está vivendo uma vida maravilhosa e não sabe da missa metade, não sabe dos problemas que a pessoa está vivenciando. Então, coloca aí no seu caderninho de insight. Faz essa reflexão. Como é que você acha que as outras pessoas veem você quando elas encontram com você? Elas acham o quê? Qual é o pensamento que você dispara na cabeça da outra pessoa quando ela vê você? E como que você gostaria de ser visto? Socialmente, pela sua família? E aí, por que eu estou perguntando isso? Porque a partir dessa forma de reflexão, você vai conseguir exatamente mensurar o quanto que falta para você ser o que você quer ser, para você conseguir atingir a sua melhor performance, o seu melhor estilo de vida, o seu melhor estilo de ser você mesmo. Porque é muito importante, gente, a congruência entre a nossa persona, o papel, como nós nos apresentamos socialmente e a conexão, a coerência com a nossa pessoa, com o nosso ser, com o nosso ego e muito mais com o nosso self, tá? Então, assim, é importante responder essas perguntas e refletir para que você possa começar a avaliar, de fato, como é que você está conduzindo a sua vida. Você está conduzindo a sua vida deixando a vida levar você, sendo conduzido por ela, ou você procura perceber, buscar se perceber para que você possa melhorar cada vez mais. Melhorar, quando eu digo, não só no aspecto de performar melhor, ter um bom desempenho no trabalho, mas ser o melhor que você pode na sua vida. Outra pergunta que também é muito importante. Como está a sua autoestima hoje? A nossa autoestima, gente, ela é muito importante. Ela diz o quanto que você gosta de você. Não importa quantas pessoas possam gostar ou elogiar você. Importa a sua opinião. Você gosta de você? Porque é muito comum na clínica pessoas que têm uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima vem desde a infância ou desde da adolescência, geralmente porque a pessoa, às vezes, tinha alguma característica, ou tinha orelha de abano, ou tinha um nariz um pouco grande, ou era magro demais, ou era mais gordinho e sofria com o deboche, com as críticas dos amigos na escola. Ou muitas vezes a pessoa escutava, até na família mesmo,
Ah, você não vale nada, você não é bom, e tudo que a pessoa fazia para chamar a atenção da família, ela era rechaçada, ela era reprimida. Então, geralmente as pessoas vão crescendo, trazendo esses complexos que fazem com que a sua autoestima fique muito baixa. E isso é uma questão de que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a palavra dita ela causa um impacto na psique da criança que vai trazer consequências até a fase adulta e vai fazer com que essa pessoa, por ter uma baixa autoestima, ela não consiga se posicionar, ela não consiga ter uma comunicação assertiva, ela não consiga se autovalorizar e muitas vezes até se envolve em relacionamentos abusivos porque ela tem uma sensação, um termostato interno de minusvalia, de se sentir não merecedora. E isso faz com que a pessoa acabe aceitando qualquer coisa, qualquer tratamento, qualquer migalha. Então, a autoestima é também um item muito importante que está relacionado a essa questão que nós estamos conversando nesse momento, ao nosso consciente. Está diretamente relacionado às questões do ego. E sendo que com isso reverbera lá, né, no inconsciente também, porque isso vai ser sempre uma pessoa tem autoestima baixa por conta das situações, das coisas que foram acontecendo ao longo da história dela, da trajetória dela. E aí, a pergunta que não quer calar. Além da sua autoimagem, se você pudesse dar uma nota para a sua autoimagem hoje, qual seria a nota? Se você pudesse dar uma nota para a sua autoestima hoje, qual seria essa nota? Você pode colocar. E o importante é que você anote. A nossa jornada está acontecendo hoje, dia 29 de junho de 2020. Você anota a sua situação, como que você está hoje, para que você possa, ao longo dessa jornada e daqui mais algum tempo, quando você for olhar o seu caderno de insights, você possa perceber o quanto você entrou em ação e começou a movimentar a sua energia, a sua vida, para melhorar. O nosso objetivo aqui é nessa jornada e te ajudando com as ferramentas da melhor maneira que a gente puder, para que você possa sim começar a traçar um plano de mudança, de não ficar nessa situação de estagnação, de se sentir totalmente amarrada a uma situação que não te faz feliz. E daí, quando a gente trabalha a autoimagem e a autoestima, não tem como a gente não falar sobre a questão da autoeficácia. E o que é autoeficácia? É a questão de você começar a fazer alguma coisa e concluir. O quanto você realmente começa um projeto, toma uma decisão e leva até o fim. Ou você costuma, no primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, você desanima e você desiste. Como é a sua relação com a sua autoeficácia? Porque a gente percebe que às vezes a pessoa ela começa a fazer um regime para emagrecer, aí começa muito bem, aí daí a pouco ela desanima, aí para. Ela começa a fazer um curso, aí está toda animada fazendo o curso, aí daqui a pouco desiste, para. E isso vai se repetindo ao longo da história da pessoa. Isso sem contar nas pessoas que ficam muito indecisas, justamente porque têm uma baixa autoestima, são inseguras, e aí elas acabam entrando para fazer uma graduação, às vezes na faculdade, aí se sentem não muito certas se é aquilo mesmo que ela quer, e aí acaba desistindo pelo meio do caminho. O quanto que hoje você pode pontuar a sua autoeficácia? E aí, essa conversa, essas questões, essas perguntas, essas reflexões, eu estou trazendo para vocês, porque a gente começa a entrar agora numa zona onde eu preciso conversar com vocês, que é, se a gente tem uma persona, que é a nossa pele psíquica, que protege o nosso ego e que faz com que a gente tenha uma interação na sociedade onde a gente circula, seja o nosso ambiente com os amigos, o nosso ambiente no trabalho, a nossa relação amorosa,
A gente também tem, e como a nossa psique ela funciona num sistema de polaridade, existe um tensionamento nessas polaridades que é o oposto da persona, que é o arquétipo da sombra. Na sombra, gente, a gente coloca lá escondido tudo que a gente não quer que ninguém saiba. Sabe aquela coisa da invejinha branca, aquele sentimento assim de raiva de uma determinada pessoa, uma antipatia que a gente tem por alguém, um certo preconceito que rola? Tudo isso a gente joga na sombra. Por quê? Porque socialmente a gente precisa se mostrar uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa amiga, gentil. E aí, a sombra, esse arquétipo, ele fica lá armazenando, né? Todos esses sentimentos, todas essas atitudes, os preconceitos, os sentimentos e emoções positivos e negativos que a gente não quer lidar, né, no momento, a gente joga para a sombra. Na sombra também tem coisas boas. Por exemplo, lá na sombra fica aquele talento que você sempre teve e acaba que você nunca arranja tempo para desenvolver. Então, assim, tem pessoas que têm um talento para música, para arte, para escrita. Só que a pessoa deixa isso jogado lá na sombra por conta, às vezes, porque cresceu ouvindo dizer que ser escritor não dá dinheiro, que ser músico não dá dinheiro, que determinadas funções ou tarefas ou profissões são muito estigmatizadas socialmente. E às vezes a pessoa, ela tem um sonho lá guardado desde a infância de se tornar uma bailarina, de se tornar um cantor, de se tornar um músico. E muitas vezes ela não recebe o incentivo da família e até não tem a oportunidade de colocar esse talento na mesa e começar a realizar. E aí o que acaba acontecendo, gente? Isso fica jogado na sombra. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, esse elemento que está lá no inconsciente é como se você fosse empurrando tudo que você não quer lidar para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que se você não passar um aspirador, você não bater o tapete lá fora, não jogar fora um pouco do acúmulo que está lá, esse acúmulo vai começar a brotar, vai começar a vir para o consciente. E é onde muitas vezes a pessoa tem uns certos chamados deslizes, né? Ela acaba fazendo no seu dia a dia algo que realmente surpreende os outros, porque as outras pessoas estão acostumadas a ver a pessoa sempre na sua forma impecável, com a sua persona. Então, é importante a gente prestar atenção como é que anda a nossa relação do nosso ego, da nossa persona, com a nossa sombra. As questões que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa elaborar e que a gente acaba não tomando nenhuma atitude, né? Seja buscando um processo de autoconhecimento, estudando ou fazendo um processo analítico, a gente às vezes evita. São coisas que a gente não quer lidar e aí a gente deixa na sombra. E outra coisa que eu queria também conversar com vocês é o seguinte: o que você acredita? Você acredita que o seu destino já está traçado, assim, já está determinado? Eu escuto assim, existem realmente muitas teorias que dizem o seguinte, que nós vamos depender da nossa carga genética, ou seja, a nossa carga genética influenciaria na nossa vida. Outros vão dizer que a nossa carga genética que eu me refiro é o nosso DNA. E aí, outros vão dizer que, dependendo dos nossos pais, da nossa vida familiar, a gente vai ter um destino bom ou um destino ruim. Outros vão dizer que isso vai depender da sociedade, do meio, da cultura, do lugar onde você nasce, onde você se desenvolve, onde você cresce. Se você parar para pensar, todas essas teorias, elas colocam a sua vida e o seu destino na responsabilidade de alguma pessoa. Seja a responsabilidade do seu código genético, o DNA, seja a responsabilidade dos seus pais, seja a responsabilidade da sociedade. Elas não fazem não trazem para você uma responsabilidade para que você se responsabilize pela sua vida. E aí é muito interessante que a pessoa passa a vida inteira sem ser a protagonista. Ela não, assim,
muitas pessoas costumam se colocar na posição de vítima e passa a acusar a sociedade, a sua genética, os seus pais, a sua família pelos seus insucessos. Ah, eu não consegui, eu queria tanto ser tal coisa, não consegui por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ah, porque o mundo é injusto, porque eu nasci numa família pobre. Enfim, essas correlações que fazem a pessoa se escorar para justificar por que ela é infeliz, por que ela está insatisfeita, porque a vida dela não é uma vida bacana. É aquela coisa da lamúria, né, da reclamação. É sempre colocando alguém como protagonista, o dono da vida, o dono do destino. E ela nunca se posiciona, nunca se coloca diante da vida. E aí, a questão é que essas teorias que trazem, e isso é tudo com embasamento científico, geralmente ela tem uma base causal. A base causal é uma base onde você trabalha a causa e o efeito. Ou seja, se eu nasci numa família pobre, a consequência é que se eu continuar sendo pobre, ok, porque afinal, qual a oportunidade que eu tinha, né? Eu já nasci numa família pobre. Então, assim, se eu nasci com um problema qualquer, a causa do meu presente hoje estar com essas dificuldades é por conta daquilo. Então, essas teorias, elas fazem esse link, porque elas têm esse olhar causal. E aí, isso tem muito a ver com a questão das pesquisas que são feitas, até mesmo em laboratório, que a gente chama que cada estímulo vai gerar uma resposta. A cada estímulo a gente tem um resultado. E aí, a minha jornada do ego para o self vem tentar desmistificar, quebrar esses paradigmas. Na abordagem de Jung, como é uma abordagem finalista, a gente trabalha o estímulo e trabalha a resposta, só que entre o estímulo e a resposta, a gente coloca no meio a vontade, a sua liberdade de escolha. E por que isso é importante? Tem uma frase que ficou muito famosa de Jung, que ele diz assim: você não é o que te acontece, você é o que decidiu fazer com aquilo que te acontece, ou com aquilo que te aconteceu. E por que ele tem esse olhar? Porque para Jung, como ele é da teoria finalista, você, apesar da sua família, apesar da doença, apesar da situação que você vivenciou no passado, você pode olhar para o seu futuro. Você tem a autonomia e a liberdade de escolher o que é o melhor para você. E isso é uma diferença, assim, abissal, quando a gente pensa em posicionamento na vida. Por quê? Porque quando você trabalha essa questão da liberdade de escolha que a pessoa tem, você está dando a ela a oportunidade de ter o controle da sua vida na sua própria mão. Ela ter a autoconsciência do que não está bom na vida dela, o que ela pode melhorar. Ela pode ter a sua vontade independente dos obstáculos que aconteçam, mas ela pode fazer um planejamento, buscar realizar esse sonho, essa vontade, porque é uma coisa importante para ela. E não ficar se limitando, amarrada às circunstâncias, aos fatos que dificultam realmente a pessoa ir para frente e buscar o futuro. Outra coisa, gente, que é muito importante e que para a teoria junguiana a gente trabalha bastante, é a importância da imaginação, do imaginar, do criar, da criatividade. Porque quando você, mesmo sendo um adulto, cheio de responsabilidades e compromissos, você se permite a sonhar, a imaginar, até mesmo criar na sua mente uma fantasia de uma vida diferente, de uma vida melhor, você abre o caminho para que o inconsciente possa te ajudar, possa te trazer na forma de sonhos, na forma de insights, formas de você solucionar, às vezes, um impasse que você está vivenciando e que você não sabe muito bem como você pode fazer.
E isso é uma coisa que muito interessante, porque as pessoas hoje, gente, vivem muito focado no aqui, no que vai acontecer. Não no presente, mas assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou receber meu salário? Será que eu vou ficar doente? E essas angústias e ansiedades fazem com que a pessoa ela fique tão polarizada no ego que causa um desequilíbrio no inconsciente. E esse desequilíbrio no inconsciente faz com que ela não dá a importância aos sonhos, não dá nenhuma importância a seus insights, à sua intuição. E aí, cada vez mais, essa negligência em relação ao sonho, ao se afastar da sua criatividade, da sua imaginação, a pessoa vai criando entre o eixo ego-self, que a gente didaticamente denomina assim, o eixo ego-self, que é o eixo que prende o nosso consciente ao nosso inconsciente, a forma que o inconsciente tem de se mostrar presente é sinalizar no nosso corpo ou na nossa psique através dos sintomas. Então, a importância disso que eu estou explicando, de vocês conseguirem, sim, dar importância também à imaginação, à criatividade. Eu perdi meu emprego, e agora? O que eu faço? Tudo bem, você tem todo o direito de sentar, chorar, se lamentar, reclamar, bater na parede, desabafar, jogar a sua raiva para fora. Acabou? Esvaziou? Acalmou? Então, começa a pensar, começa a buscar na sua criatividade alternativas, formas, como que você pode repor essa renda, o que você pode fazer para trazer para a sua vida, para a sua família, o sustento. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa se enreda numa loucura, num vendaval de emoções negativas, e isso vai puxando a pessoa para o fundo do poço, levando a pessoa para o caminho da depressão. Porque ela não consegue se imaginar fazendo alguma coisa ou buscando uma alternativa para a vida dela. E isso acontece, nessa época que a gente está vivendo, então, é o que mais está acontecendo. Principalmente a demanda que vem chegando na clínica é justamente essa, de pessoas ou que estão em profunda depressão ou que estão sofrendo com ansiedade. E aí, eu queria, para ilustrar, contar a história para vocês de um médico psiquiatra chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele era judeu e na época do nazismo, ele e a sua família foram todos levados para o campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família. Parece que apenas uma irmã conseguiu sobreviver ao Holocausto. E Viktor Frankl, durante esse período e durante todo o sofrimento que ele passou, ele observava as pessoas como um médico, psiquiatra que era, o quanto que a perda da dignidade, o flagelo, os maus tratos, as violências que as pessoas sofriam, o quanto que a reação, como cada um lidava com aquela situação, fazia com que a pessoa conseguisse, apesar de todo o sofrimento, viver mais um tempo. Então, ele começou a prestar atenção nisso e observar o que fazia diferença entre uma pessoa que passava pelos mesmos sofrimentos e maus tratos e acabava morrendo, muitas vezes porque entrava nesse processo de depressão e morria, e a pessoa que, apesar de todo aquele sofrimento, ela conseguia ter resiliência e encontrar dentro dela a força necessária para conseguir permanecer e sair daquela situação. Como foi o caso do próprio Viktor Frankl, que conseguiu sobreviver a todas as agruras, a todos os maus tratos, e ele conseguiu sobreviver. Essa história dele é uma história muito bonita. Viktor Frankl, depois, ele escreveu vários livros, ele trabalha muito a questão do propósito de vida, e ele criou uma abordagem psicológica chamada logoterapia. Ele é da escola humanista, dentro das forças da psicologia, ele pertence à escola humanista. Jung também é considerado por muitos, né, como um psicólogo ou um médico psiquiatra que abraça essa questão da vertente humanista
pela forma como ele trabalha as questões, seja questões relacionadas a sofrimento, à vida, até mesmo a forma de conduzir, que é o processo de individuação, que Jung foi, ao longo do seu trabalho, da sua pesquisa, desenvolvendo, que é como ele atua na clínica. E é muito interessante porque toda a fundamentação teórica do Jung, ele foi buscar não só na biologia, na ciência médica, ele era médico, ele foi também buscar na mitologia, ele foi buscar na filosofia, e ele então usa muito a teoria da vontade de Schopenhauer, além de outros filósofos como Kant, Hegel, que foram que influenciaram muito na obra de Jung. E além da filosofia e da mitologia, o trabalho de pesquisa dele com a alquimia e com a ciência das religiões. Tudo isso fez com que a psicologia junguiana ela fosse uma psicologia muito profunda e completa, porque ela olha o ser humano por todos os prismas. E aí, eu quero perguntar para você, como é que você hoje toma a decisão na sua vida? O que você faz? Você se deixa guiar pelas circunstâncias e vai vivendo a vida de acordo com o que acontece? Você costuma perceber um fato, aconteceu isso, e ter a força dentro de você para mudar essa situação, fazer diferente, não se deixar estagnar? Você consegue fazer? Se você não consegue, você já parou para pensar por que você não consegue? O que impede você de ter essa autonomia, de se responsabilizar pela sua vida, de não deixar que nem a relação com seus pais, com o cônjuge, com o seu companheiro ou companheira, ou com os seus amigos do trabalho, mesmo que você não goste do seu trabalho, mesmo que a sua família tenha te provocado um monte de problemas, você pode mudar isso. Você tem nas suas mãos, mas basta que você se torne uma pessoa autônoma, independente, proativa, que vá em busca dos seus sonhos e não fique esperando que o outro faça por você ou que o outro sirva de desculpa para você dizer porque você não conseguiu, porque você não fez. Então, a live de hoje, para dar o start e começar, a gente precisa refletir sobre esses pontos. Como anda a sua autoimagem, como anda a sua autoestima, como anda a sua autoeficácia, o quanto que você está delegando para os fatos externos ou para pessoas a sua vida, o quanto você está deixando de viver plenamente, com saúde, com segurança, com uma vida plena, porque você fica deixando a cargo de outra pessoa essa condução. E aí, para a gente poder finalizar, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre a frase que o Jung fala, e essa frase circula aí nas redes sociais. Eu não sei exatamente a frase, mas assim, com as minhas palavras, eu quero dizer que a frase dele é assim: você não é o que te acontece, você é o que decidiu fazer com aquilo que te acontece, ou com aquilo que te aconteceu. E aí, essa reflexão eu quero que você coloque no seu caderno de insights. O que você anda fazendo com a sua vida? Você está aprisionado nessa questão de se julgar inábil, incompetente, incapaz, eu não posso, eu não consigo, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo? Ou você consegue olhar para a sua vida, ver tudo que não foi bom, tudo que foi negativo, mas acima de tudo olhar para o seu futuro e perceber que apesar de tudo, de todo o sofrimento, de todos os obstáculos, a sua vontade, o seu desejo de realizar o seu daimon está nas suas mãos. E você pode fazer isso por você hoje. Não espera amanhã, 5 anos, 10 anos. Vamos começar hoje. Que hoje essa jornada te estimule
a fazer essas reflexões e a buscar a força dentro de você para você conseguir se movimentar e sair da inércia e sair dessa estagnação. Acredite, entre um fato e o resultado, no meio existe a sua vontade. Você pode ter a vontade de não fazer nada, ficar parado, esperando o tempo passar, ou você pode fazer diferente. Você pode mudar que você não está satisfeito, que você não está feliz. Basta que você realmente se empenhe. Então, eu queria que vocês fizessem as anotações, refletissem e, se quiserem compartilhar através dos comentários, colocar dúvidas, perguntas, questionamentos, eu vou responder a todos vocês. Essa semana vai ser uma semana muito legal, porque a gente vai ter a oportunidade de revisitar várias coisas que são super importantes e que muitas vezes a gente não para. Nessa correria que é a nossa vida, a gente às vezes não para prestar atenção. Então, amanhã, se você, após refletir essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo, você tomar a decisão que você quer mudar, que você quer desenhar uma vida melhor para você, amanhã a nossa live vai ser sobre a questão do propósito de vida, para a gente desenhar juntos um propósito de vida, tanto familiar quanto profissional. E você está convidada a participar dessa segunda live amanhã, às 11h30 da manhã. Então, eu espero vocês. Até amanhã. Gratidão.